Glória ao nosso Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos deu essa oportunidade de nós estarmos nesta noite aqui nessa sala de reunião para honrar aquele que vive, aquele que reina para toda a eternidade. E nesta noite gloriosa que o Senhor tem preparado, iremos participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia de festa, é dia de alegria, é dia de regozijo e de júbilo, e os irmãos glorifiquem a Deus por esta oportunidade de estar aqui. Amém? Deus é bom e fiel. Eu quero convidar a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Livro de 2 Reis, capítulo 2. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, melhor dizendo. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, através de Cristo Jesus, o Bispo de nossa alma. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo de número 16. Louvado seja Deus. Veja só o que diz o texto bíblico nesta noite. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Fala glória a Deus. E disse ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom. A sua misericórdia, ela dura de geração a geração, como foi lida nesta noite no Salmo de número 100. A Bíblia fala que o profeta Eliseu, ele tinha a revelação de Deus a respeito do rei da Síria. O rei da Síria, por nome de Ben-Hadad, ele queria fazer guerra a Israel, e ele planejou no seu coração a atacar a Israel, tentar aniquilar a nação de Israel, ao seu rei, aos seus comandados e o povo. E a Bíblia fala que nesses dias Israel estava em declínio moral e em declínio espiritual. Israel era governado por um rei ímpio. Infelizmente, o rei que governava Israel era um rei ímpio, e o seu nome era Jorão. E a Bíblia fala que, por amor de seu povo, Deus usava o seu profeta para livrar o seu povo. Amém? Deus sempre vai usar as suas ferramentas aqui na terra para abençoar o povo de Deus. Independente se há corrupção ou não, independente se há declínio moral ou declínio espiritual, como está o nosso país, em declínio moral e em declínio espiritual,
mas nós sabemos que Deus é especialista em levantar homens e mulheres que vão dar livramento para o seu povo. O socorro de Deus é imediato. Davi falou no Salmo número 121. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi pergunta: eleva os meus olhos para as montanhas em volta de Jerusalém, de onde me vem o meu socorro? A resposta é imediata: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele te socorrerá, Ele mandará livramento, Ele é o operador do milagre, Ele é o sustento de sua obra. Quem é a obra de Deus é o ser humano, é aqueles que amam a Deus, é aqueles que buscam a presença de Deus. Louvado seja Deus. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou o seu servo, dizendo: em tal lugar estará o meu exército e o meu acampamento. Quando ele projetava isso no coração dele: vamos atacar Samaria, vamos atacar pelo norte, vamos atacar pelo sul. Como ele fazia isso, Deus falava para ele: Eliseu, meu filho, avise a Jorão, avise a ele que o rei da Síria vai passar por tal lugar. E o homem de Deus ia lá e mandava o recado para o rei: livra-te de passar por tal lugar, porque o teu inimigo está ali. E o que acontecia? Deus dava escape a Israel por intermédio do ministério do profeta Eliseu. Fala glória a Deus por isso. Deus dará escape através de teu ministério. Deus te colocou na terra como cabeça e não como cauda. Deus te chamou para uma obra. Se levante com coragem, se levante com intrepidez, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não existe situação, não existe causa, não existe nada que o Senhor não pode livrar. Aí o rei da Síria se perturbou: tem traidor no nosso meio. Alguém está nos traindo. Não é possível. Tudo que a gente maquina, projeta aqui, quando nós vamos, o camarada lá do outro lado ele escapa. Existe um traidor no nosso meio. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é um crente verdadeiro, porque eu não acredito que tem muitos crentes verdadeiros na terra. São poucos, viu? Precisa se converter. Tem uns crentezinhos meia boca aí. Uns crentezinhos meia boca. Se Jesus voltar, eles ficam. Esta é a grande verdade. Sempre existirá um homem ou uma mulher de Deus que está com o joelho dobrado orando. E Deus revela segredos escondidos. Deus revela, não revela? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma antes de revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Levante a mão, profeta. Glorifique esse Deus que te ama, que tem obra na tua vida. Deus não esconderá nada de ti. O teu inimigo pode se levantar contra a tua vida, mas o Senhor vai te dar um escape. O Senhor te dará um escape. Aí teve um lá que falou: sempre alguém vai testemunhar. Olha, esse aí é um de Deus, não mexe com ele. Olha, essa aí é uma mulher de Deus, não mexe com ela. Olha, não mexe com a igreja, porque a igreja não é patrimônio de homem, a igreja é patrimônio de Deus. Não mexe com esse povo, não adianta mexer com eles. Aí um do meio lá deles falou: rei, meu Senhor, permita-me falar. Pode falar. Olha, não tem nenhum traidor aqui no nosso meio, não tem ninguém nos traindo. Olha, lá em Samaria existe um homem, existe um profeta com o nome de Eliseu. E esse profeta, tudo que o rei planeja lá na sua recâmara, tudo que o rei planeja lá no teu quarto para fazer contra Israel, o Deus dele vem e fala com ele. E quando Deus dele fala com ele, ele avisa o seu rei. Aí Deus dá escape para seu povo por intermédio dele. Aleluia. Quantos escapes Deus deu
deu para os teus por intermédio da tua vida? Já pensou nisso? Quantos livramentos Deus deu para os teus por intermédio da tua oração, por intermédio da tua fidelidade com Deus, da tua vida com Deus, do sacrifício que você faz pela obra de Deus, do sacrifício que você faz para adorar a Deus. Louvado seja Deus, louvado é o nome dele. Aí eu vou falar, é assim, então vamos fazer o seguinte, vamos capturar esse cara. Esse cara é um inimigo muito forte, então vamos capturar ele, né? Então o jeito é esse, vamos trazer ele, vamos dar cabo desse cara aí, porque esse cidadão aí vai atrapalhar os nossos projetos. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Então o Senhor revelou esse segredo, e a Bíblia fala que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele levou um grande exército lá para Israel, principalmente na cidade de Dotã, ao norte de Samaria, onde Eliseu estava. A Bíblia fala que o rapaz que auxiliava Eliseu acordou de madrugada, ao clarear o dia, ele viu a cidade toda cercada pelo exército da Síria, toda cercada. E quando ele viu o exército da Síria cercar aquela cidade, ele correu apressadamente, desesperadamente, atrás do profeta, atrás de Eliseu. E a Bíblia fala claramente que ele falou: meu Senhor, meu Pai, estamos cercados. O exército da Síria cercou os montes em volta de Dotã. E agora o que nós vamos fazer? Louvado seja Deus. Preste atenção, irmãos. No momento difícil, no momento de prova, no momento onde parece que as coisas não irão acontecer, no momento que parece que é impossível que as coisas aconteçam, Deus vai operar o milagre extraordinário. Deus operará o milagre extraordinário. Sempre terá um homem de Deus, sempre terá pessoas de Deus com responsabilidade na sua obra, com responsabilidade na sua vida diária. Sempre vai ter alguém que é exemplo, sempre vai ter alguém que tem caráter, porque o homem de Deus tem que ter caráter, tem que ter exemplo, tem que ser instrumento de justiça. E quando o moço chegou para Eliseu parece que vejo o semblante calmo de Eliseu, o semblante que brilhava aos olhos do profeta de Deus. E Eliseu falou: meu filho, acalme-se, porque maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Maior é aquele que está na sua vida, maior é aquele que está com você. Maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Quem é que está conosco? É os anjos de Deus que estão conosco. Deus manda seus anjos para nos defenderem. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. E a Bíblia fala que o moço talvez se foi desesperado: mas como, meu Senhor, acontecerá um negócio desse? Como? Olha, o exército cercou a cidade, o exército cercou, nós estamos sós, seremos presas fáceis para eles. E Eliseu, aleluia, orou ao Senhor e pediu para que o Senhor abrisse os olhos daquele moço. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele viu os anjos, de Deus. Os carros de fogo e os cavalos de fogo em redor de quem? De Eliseu. Aleluia, presta atenção, o diabo não pode tocar. Sabe por quê? Porque os anjos estão te cuidando, te guardando. Aleluia, não pode. Ninguém
ele pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ainda que o cara pague com um macumbeiro te amaldiçoar, Deus vai abrir a boca do macumbeiro e vai dizer: como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem como, não é verdade? Destrua esse aí. Aí ele fala: mas como eu posso destruir aquilo que Deus edificou? Como que eu posso aniquilar aquilo que o Senhor chamou, aquilo que o Senhor escolheu, a qual o Senhor elegeu, a qual o Senhor encheu da sua glória, derramou o Espírito na vida dele e colocou palavras de profecias na boca dele? Não tem como. Diante de Eliseu falou: calma, meu filho, maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Quem está conosco é muito maior. Então o moço abriu os olhos dele, ele viu o mundo espiritual, viu além da matéria, viu o transcendental, viu aquilo que não dá para atingir. Ele viu que os carros de fogo, os cavaleiros de fogo estavam em derredor de Eliseu. Quem serve a Deus, quem ama o Senhor, no tempo certo, o Senhor dá escape, o Senhor dá livramento, o Senhor envia o seu anjo forte, poderoso, para guardar a entrada e a saída, porque aquele que prometeu é fiel e ele vai cumprir aquilo que te prometeu. No livro de Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 1 diz assim: e foi também Jacó ao seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, quando Jacó viu os anjos, Jacó falou assim: este é o exército do Deus vivo. Irmão Valdemir, o exército do Deus vivo estava em redor de Eliseu. Estava em redor de Eliseu, pastor, em redor de Eliseu. Agora Jacó viu o exército de Deus vivo, os cavalos de fogo, os carros de fogo, carruagem celestial em volta do seu ungido. Não tem como tocar no ungido. E ele viu o exército de Deus e chamou o nome daquele lugar, olha que nome lindo, Maanaim. Louvado seja Deus. Deus está contigo. Não temas, não te assombres, não pasme. Sou teu Deus, sou contigo, te livrarei, te sustentarei. Tenho obra na tua vida, te amo, tenho projeto. Ninguém te toca, ninguém te arrebata da minha mão, porque operando eu na tua vida, ninguém vai impedir a obra que eu tenho na tua vida. Aleluia. A Bíblia fala no Salmo 91 e no versículo de número 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pode se levantar um exército, pode se levantar um esquadrão, pode se levantar um inferno, pode se levantar os adeptos de Satanás contra a tua vida, pode levantar quem for, que o Senhor, Ele te guarda, Ele te esconde dentro do seu pavilhão, Ele te protege, no abrigo das suas asas Ele te oculta, porque Ele é teu Deus. Nada escapa diante dos olhos de Deus. O poderoso rei Ben-Hadad pensou que seria fácil capturar a Eliseu, mas para capturar Eliseu tinha que passar pelos anjos de Deus, e não tem como passar pelos anjos de Deus, porque se passar pelos anjos a espada come, o cara morre, e passa e não tem como. Louvado seja Deus. O projeto que foi feito contra a tua vida, para destruir a tua vida, para destruir a tua família, para destruir os teus sonhos, para tirar a tua alegria, no dia de hoje, na data de hoje, no nome de Jesus, Ele está falando. Glória a Deus. Está falando. Porque maior é aquele que está na sua vida.
O Senhor é contigo todos os momentos da tua vida. Ele tem um projeto glorioso e Ele é poderoso. Se Ele falou, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está falado, e ninguém vai contestar aquilo que o Senhor falou. Eliseu falou: meu filho, fica tranquilo, que os anjos estão aqui do nosso lado. Não é verdade? Os anjos estão aqui do nosso lado. Eu lembro no ano de 2005, melhor dizendo, no ano de 2005, quando aconteceu aquele fatídico dia terrível de minha vida, e o Senhor ali, com a sua mão soberana, me sustentou e me protegeu. E passado alguns dias após esse lamentável episódio, dentro de uma casa, uma irmã usada, uma profeta de Deus, usada por Deus, Deus abriu a boca dela e ela disse: quando tu caiu, eu coloquei minha mão. Glória a Deus. Abri a sepultura, só que eu fiz você subir dela, porque eu sou teu Deus, tenho um projeto, tenho uma obra na tua vida. Se passaram 21 anos, é isso? Olha o projeto de pregando hoje, não é verdade? Aí pregando aqui hoje, não é mesmo? Se não fosse assim, eu não estaria aqui agora. Talvez estaria, talvez no paraíso ou em outro lugar. A gente não sabe. Deus é que sabe. Então Eliseu falou: meu filho, fica tranquilo, porque o maior está conosco. E a Bíblia fala no Salmo de número 37, no verso 7, esse versículo conhecido que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme. Quem é que teme a Deus aqui? Você teme mesmo? Então o anjo vai te livrar daquilo que você não vê, você não escuta. Ele te livra da seta contrária, das setas oriundas das trevas, te livra do dardo inflamado. Ele te protege, ele te esconde no abrigo de suas asas. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que nesta terra muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de tudo. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Deus de Jacó é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Creiamos que aquele que começou a poderosa obra na sua vida, Ele terminará. O exército de Deus do lado de Eliseu falou: Senhor, fere eles de cegueira, cega eles. Eliseu orou, e o Senhor ouviu Eliseu, e o exército inteiro ficou cego. Aí Eliseu desceu: vem cá, não é eu que vocês procuram, a bronca não é comigo, eu sou profeta de Deus, eu só falo o que Deus manda. A bronca é como Jorão. Eu vou te levar até Jorão, vamos lá. Eu não tenho nada, vocês não têm nada comigo, a bronca é com ele. E lá vai Eliseu, conduz o exército da Síria e leva no coração de Samaria, diante do rei Jorão. E quando o exército está no meio de Israel, no meio de Samaria, Eliseu ora novamente e fala: Senhor, abra os olhos deles. E quando Eliseu orou, eles enxergaram novamente e viu que estava no meio de Samaria. Você imaginou o desespero daquele espião? Você imaginou? Eles no meio da cidade dos inimigos, né? Aí o rei falou: agora eu vou descer a pata, vou matar tudo. Aí o rei Jorão falou: olha, meu pai do tempo de profeta, meu pai, o que eu faço? Vou ferir eles? Eu posso matar eles? Aí Eliseu respondeu: Jorão, tu vai matar aquele que tua espada capturar, mas esses aí você não vai tocar a mão, não. Eu quero que você faça um banquete
banquete, faça um banquete, dê um banquete para eles e dispensa eles voltarem para a casa de seu Senhor. Louvado seja Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, profeta de Deus, igreja de Deus, ela não confia no braço, ela não confia na posição do homem, ela confia, ele confia no seu Deus. É o nosso Deus que nos dá livramento, é o nosso Deus que nos ajuda no dia de prova, no dia de angústia, é o nosso Deus que nos assiste nos momentos em que ninguém consegue nos dar uma assistência. Ele nos assiste. E quando nós passamos por esses momentos, é Deus nos testando, é Deus nos lapidando, é Deus nos moldando conforme aquilo que Ele quer que nós façamos para a glória do nome dEle. Então o profeta de Deus falou: você não vai matar ninguém, você não vai fazer nada com eles, dá o banquete e manda eles de volta lá para Damasco, manda de volta para Síria, manda de volta para o rei Ben-Hadad, para saber que é o Senhor que dá livramento. Agora o exército cercou ele, não precisa nem de uma espada, apenas de uma oração. Ore, ore, em todos os momentos da sua vida o Senhor te ouvirá, o Senhor estenderá o seu cetro de justiça para te defender. O Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente pelo culpado. Medida certa, medida justa é a balança do Senhor. O Senhor sabe trabalhar nos moldes corretos, legítimos. Ele é Deus. Apenas se humilhe debaixo da mão poderosa desse Deus, que no momento oportuno Ele irá te exaltar, Ele irá dar testemunho da tua pessoa, Ele dará testemunho da tua pessoa. Os anjos estão do nosso lado, Ele nos protege, Ele nos livra. Há um tempo atrás, aqui na Lélia Pisa, na frente tem um pontilhão, não tem? Tem um trilho da antiga ferrovia paulista, embaixo tem um pontilhão que vai sentido lá para o trevo do Chaparral, esquerdo e direito, né? E eu com a moto, juntamente com um jovem, a gente, uma vida meia dispersa, a gente quase que perdeu uma vida batendo naquele paredão de concreto e um carro quase que passa por cima da gente. Isso aí foi no ano de 98 para 99 mais ou menos. E eu, naquela, conhecendo a palavra, falei com o moço era filho de um pastor. Eu falei: meu filho, vamos consertar nossa vida, porque o negócio aqui está feio do nosso lado, a gente está andando errado. E eu fui lá na casa de um pastor amigo meu, já partiu do Reino da Glória, pastor Expedito, não conheceu o pastor Expedito. Ao chegar na casa do pastor Expedito, eu falei para o pastor, eu fiz isso. Aí ele olhou para mim e deu risada. Falei: mas por que o senhor está dando risada? O senhor não vai me repreender, o senhor não vai me corrigir, o senhor não vai ficar bravo comigo? Ele falou: não, meu filho, eu não vou ficar bravo com você, não vou te corrigir, porque quem vai tratar com você é Deus. Vamos ali em Bastos comigo. E fui em Bastos. Chegando em Bastos, fomos na casa de uma irmã. Eu até esqueci o nome da irmã, mas a filha dela foi muito famosa nos anos 90, a irmã Neuza Ramos. O irmão chegou a conhecer a irmã Neuza Ramos, cantora, cantava igual a Chico de Carvalhais. E a irmã Antônia, finada irmã Antônia, profeta do Altíssimo, pastor Expedito era barulhento, chegou gritando. A irmã saiu, porque ele fazia um barulho danado. O que foi, pastor? Eu quero conversar com a irmã Antônia. Já foi para dentro da casa. Não, minha mãe está doente. Minha mãe já tem quase uma semana que está deitada, não levanta de jeito, está com uma febre danada. Quando nós entramos, ela ouviu a voz do ungido de Deus, ela levantou da cama, saiu do quarto dela, marchando, com a mão para cima, marchando e falando em línguas estranhas. Glória a Deus. Quando ela chegou no centro da casa, ela colocou
a mão sobre o meu ombro e diz assim: por esses dias eu te dei um grande livramento. Aleluia. Fui eu que não deixei você descer à sepultura, porque ainda tenho algo a fazer na tua vida. O pastor deu risada. Aí na hora que eu não falei com você, meu filho, que não ia ser eu que ia te repreender, é Deus, porque você é patrimônio de Deus. Como o de Deus não mexe, é Deus que trata. Falei, pastor, era garoto, 22, 23 anos de idade na época, né? E Deus já falando comigo, me acompanhando. Sabe por quê? Porque o anjo de Deus nos acompanha. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 1 e verso 14. Quem se considera salvo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Não considera que você é salvo, não? Você não deu glória a Deus? Aleluia. Deu? Não deu? Você não está salvo, não? Por que não deu glória a Deus? E é complicado. É de se desconfiar. Quem tem a certeza da salvação, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem mesmo? Porque a Bíblia que fala, não sou eu. Nós estamos falando de seres angelicais, de angelologia. Estou dando aula teológica aqui. Falando de seres angelicais. E eles estão trabalhando aí. Os das trevas também estão aí. Aquele que aceitou Jesus como Salvador, foi batizado nas águas, como diz a palavra, que todo mundo prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Certo? Então já está salvo. Mediante o nome poderoso e a expiação de Cristo do Calvário. O que fala em Hebreus 1,14? Que os anjos são espíritos ministradores para o bem daqueles que vão herdar a salvação. Aleluia. Os anjos estão do seu lado, se você for um crente verdadeiro. Agora, se for um crente meia boca, lascou, hein? Se for crente verdadeiro, os anjos estão do nosso lado para nos defender a nossa entrada e a nossa saída. Irmãos, eu não tenho medo de ficar sozinho aqui nessa igreja. Sabe por quê? Porque foi Deus que me deu esse ministério. O irmão está de pau aqui para a comissão, né? O que nós fizemos, irmão? Fala só alto, só para nós ouvir. Foi dar uma macumbeira lá, para levar o evangelho. E ela se converteu. Nós destruímos um terreiro de macumba. E o negócio era quente, né? O pessoal que pensa que é brincadeira no espírito, mas não é não. Lá tinha até foto de crente lá. Uns crentes, olha a foto que está aqui. Né? Não vai nem falar para a foto que mas tinha foto de crente lá, no terreiro de macumba. Você pensa que os espíritos ministradores que estão do nosso lado e os espíritos contrários, né? O positivo e o negativo. Se você é um crente verdadeiro, os anjos estão do teu lado, como esteve do lado de Eliseu, te protegendo, te livrando, te dando escape, te livrando da mão do inimigo. Deus é fiel. 2 reis ímpios, 2 nações que estavam em declínio, principalmente a de Israel, que é o povo de Deus, estava no declínio moral e espiritual. O rei era um adúltero espiritual, era filho de Acabe, mas a Bíblia fala que no meio da apostasia existia um profeta de Deus naquele lugar. Nós temos que profetizar contra o mal. Nós temos que denunciar o mal, porque Deus nos chamou para uma obra nesta terra. Deus não nos chamou para estar aqui apenas para passar um domingo de lazer e de entretenimento. Não é nada disso. Nós estamos aqui porque nós cremos que existe um Deus na nossa vida e que nós o tributamos, o glorificamos e nós vamos estar firmes para que quando Ele tocar a trombeta celestial, nós vamos partir para a eternidade com Ele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus possa te abençoar, fortalecer a tua vida. Meu irmão, nós temos que dar glória a Deus alto.
O crente tem que abrir a boca para a gente ouvir o glória. A igreja precisa, né? Precisa mudar a nossa maneira de pensar. A gente tem que ser ativo na obra de Deus, né? Precisamos nos unir, porque o reino das trevas é organizado, né, o pastor Valdemir? Você viu ontem lá na gravação? Você viu o que é o sistema lá? A organização daquele povo. E os crentes tudo despertos, né? Vem tudo na carne para ele fazer a obra. Tem que estar no espírito, tem que se apresentar a Deus com santidade, com jejum, com oração, para que Satanás caia e as almas venham chegar e ser salvas no nome do Senhor Jesus. Você já evangelizou hoje? Você já deu assistência para alguém hoje espiritual? Vai falando de Cristo, chamou ele para a igreja? O pessoal vem para a igreja e só não dá assistência. Não dá assistência, não liga, não pergunta, não incentiva a fé das pessoas. Tem que incentivar isso, porque o anjo de Deus está do seu lado, te protegendo, te ajudando, te dando forças espirituais para você vencer. E maior é aquele que está na sua vida, porque aqueles que estão lá no aleluia. O maior que está na tua vida é maior que os teus inimigos, daqueles que te afrontam, daqueles que te perseguem, daqueles que querem te destruir. O Senhor é contigo todos os momentos da sua vida. Carros de fogo, cavaleiros de fogo, carruagem celestial estava em volta de Eliseu. Jacó viu lá o exército de anjos, os exércitos dos anjos encontraram com Jacó, e Jacó falou que esse lugar é Manaim. Louvado seja Deus. O exército de Deus está aqui, está na sua vida. E se você acreditar, aonde você colocar a planta dos seus pés, andando nas ruas e nas avenidas, eles estão te protegendo, eles estão contigo. Quando você sair da sua casa, glorifique, porque você está sendo escoltado. Escoltado, sim senhor e sim senhora. Eles estão te protegendo do homem mau, da bala perdida, estão te defendendo dos demônios, do macumbeiro, do feiticeiro, do crente falso. Eles estão te defendendo e te colocando dentro do pavilhão celestial, te ajudando nas tuas fraquezas, e você jogando as suas fraquezas na cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e dê forças espirituais para você continuar a sua batalha diária e glorificar o nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe ricamente no nome de Jesus.